Bom dia. Antes de começar, queria fazer um agradecimento público. Eu já o fiz em particular, a Josélia, pelo convite para mediar essa mesa. Uma mesa sobre Lima Barreto, numa igreja, na Flip. É a maior prova de que as instituições, afinal, se curvaram ao gênio do Lima. E para que isso acontecesse, foi preciso que houvesse um trabalho de crítica literária de muita gente, que já se foi, que está por aqui, que está aqui em Paraty, que não está, mas também dessas duas pessoas aqui ao meu lado, os convidados de hoje. Antes de passar a palavra a eles, eu faço uma breve apresentação para quem ainda não os conhece e depois a gente começa, então, uma conversa. Bom, paulistano Antônio Arnone Prado é professor titular do Departamento de Teoria Literária da Unicamp, do IEL da Unicamp. Ele é autor de um estudo pioneiro sobre o Lima Barreto, e o Arnone se firmou como um dos maiores especialistas na sua obra e no que se conhece como pré-modernismo. É também uma referência para estudos sobre a crítica literária do período e de literatura anarquista. Sobre o Lima, além de inúmeros artigos, ele publicou Lima Barreto, o Crítico e a Crise, a edição mais recente, de 89, saiu pela Martins Fontes, e Lima Barreto, uma autobiografia literária, que é um livro muito curioso, que saiu pela 34, em 2012. Ele vai falar um pouquinho disso depois. Ele é autor ainda do Itinerário de uma Falsa Vanguarda, Os Dissidentes, a Semana de 22 e o Integralismo, que saiu, a edição mais recente é de 2010, pela 34 também. Ganhou o Prêmio Mário de Andrade da Biblioteca Nacional. A Luciana Hidalgo é carioca e jornalista, aliás, no que ela tem de semelhante com Lima Barreto. Trabalhou no Jornal do Brasil e no Globo, nos quais ela se dedicou, sobretudo, à cobertura de livros e de cultura. Depois ela se afastou do jornalismo e enveredou pela academia. Doutorou-se em literatura comparada pela UERJ. Não bastasse tudo isso, ela é também romancista. E é dessa dupla condição, de romancista e de pesquisadora, que ela vai falar aqui. Porque não só fez um doutorado sobre Lima Barreto, que se transformou em livro, saiu pela Ana Blume em 2008, que se chama Literatura da Urgência. Ela vai explicar um pouquinho sobre isso. O subtítulo é Lima Barreto no Domínio da Loucura. Então, não só ela fez um doutorado sobre o Lima, como ela fez do autor a matéria do seu romance O Passeador. Ela vai ler um trechinho, inclusive, daqui a pouco, desse livro. Saiu pela Rocco em 2011. Ela é autora ainda do romance Rio, Paris, Rio, lançado no ano passado pela Rocco. Bom, eu falei já com a Josélia, falei com os convidados, que uma mesa que se chama Moderno antes dos modernistas é uma mesa que tem uma tese já, né, que precisa ser discutida. A ideia de uma modernidade inaugural do Lima Barreto. Essa modernidade certamente se dá pela linguagem, a linguagem do Lima, essa escrita, essa prosa do Lima, mas também pela posição ambivalente de um escritor que recusa a tradição, mas precisa se valer dela para ser reconhecido, que acho que é um dos dramas, dos muitos dramas do Lima Barreto. E essa posição foi muito marcada pelo Arnone no trabalho dele, no mestrado, que saiu nesse livro, Lima Barreto, O Crítico e a Crise. E, de alguma maneira, essa questão da linguagem também vai aparecer no Passeador, da Luciana. Então, minha primeira pergunta é para o Arnone, é uma pergunta ampla, mas ele tem muito a dizer sobre isso, que afinal, o que nos permite dizer que o Lima era moderno antes dos modernistas? Bom, bom dia a todos. Prazer estar aqui. E ressaltando sempre que tudo que a gente disser sobre o Lima Barreto vai ficar sempre faltando alguma coisa. Não é um autor que a gente consiga, digamos, apresentar uma solução definitiva, ou que a crítica tenha convergido para um aspecto que satisfaça, né, as exigências da obra dele. O moderno antes dos modernistas representa duas direções que a gente precisaria marcar bem, né?
Eu diria que do ponto de vista ideológico, do ponto de vista, para usar uma expressão de que o Lima Barreto gostava, ele pessoalmente gostava muito, né? Tem o lado ideológico e tem o lado propriamente literário, né? Quer dizer, fazer literatura. Se tomarmos pelo ponto de vista ideológico, tomarmos a questão pelo ponto de vista ideológico, né? Lima Barreto certamente está muito à frente de muitos autores chamados modernistas, porque tinha um sentimento, ele tinha uma formação, uma atitude perante a vida que não se contentava, não é, na transposição dos valores tradicionais, ou seja, na valorização dos valores tradicionais, na observação do que representam, nas conquistas que eventualmente tivessem sido feitas pela literatura ou pelas artes de um modo geral. Não é? Quer dizer, sobre esse aspecto era um pouco pessimista, porque era um autor, não é, que, como muitos do realismo, enfocado na realidade concreta. Mas a realidade concreta desse autor era uma realidade que em si mesma o sufocava enquanto intelectual de subúrbio. Não é? Um autor que sempre pensou na produção espiritual, não é? E tinha uma grande tendência a comparar os dados do mundo que o cercava. Não é? Então, pela primeira vez, não é, a gente tem uma uniformidade nos temas tratados pelo Lima Barreto. Eu acho que, na verdade, estão no centro do interesse da Flip em trazê-lo para um debate nacional, como o de hoje, por exemplo, não é? Que são as contradições sociais, urbanas, raciais, as contradições econômicas, as contradições humanas, né, que ele, como um ultrassensível, um jovem ultrassensível, né, que participou, inclusive, chegou inclusive à universidade e não se via em condições de continuar lá, sentia. Né. Então, esses registros, né, apontam para um Lima Barreto que é um revelador das antinomias que marcavam, das contradições que marcavam a sociedade. Mas, para além disso, que marcavam a ele mesmo, pessoalmente, diante desses fatos. Escrever, então, sobre esse aspecto, para ele era uma forma de libertar-se ou de vingar-se, na medida do possível, e por isso que ele é tão intransigente, né, da sociedade que, sob certo aspecto, oprimia os que nada tinham. Essa é a marca da obra dele, fundamental. Isso do ponto de vista ideológico, grosso modo, quer dizer, a gente pode aprofundar isso para mais ou para menos, quer dizer, isso pode nos levar longe em relação à literatura do período. Mas tem o lado propriamente literário, não é? Quer dizer, que o Lima Barreto, ele não segue, ele não acompanha as inovações do modernismo, não é? Mas ele tem uma visão da realidade que deforma essa realidade a partir da sensação, né, das sensações que essa realidade desperta nele, pessoalmente. Então, começa a surgir, principalmente no diário íntimo, se a gente prestar atenção, não é, um estilo bastante cortado, bastante fragmentado, não é, em que a intenção não é cobrir, digamos, todo o painel da realidade de que ele trata, mas aí fisgando aqui e ali, não é, com palavras simples, não é, as contradições que pulsam por dentro dessa realidade. Então esses dois pontos eu acho que são interessantes, não é, porque essa linguagem repercute depois nos romances, não é, também nos romances. Ele anuncia muitos romances, alguns romances pelo diário, uma peça, inclusive teatral, pelo diário, que ele acaba não realizando, né? Mas ele está preocupado com a linguagem. Uma coisa muito
digamos, antecipadora, que se pode verificar nos escritos do Diário Íntimo, é, por exemplo, a constatação de que ele jamais, isso é uma coisa muito curiosa para aquele momento, né? Eu nunca quis ser literato, detesto com todas as minhas forças esse tipo de animal, isso ele diz, né? Não quero ser literato, não tenho nenhuma vocação para a academia, nenhuma admiração pela academia, né? Ou seja, ele quer criar uma linguagem pessoal dele, e aqui, não é? Ele converge diretamente para as especulações inventivas do modernismo. Portanto, é uma atitude moderna, uma atitude que não se pressupõe atrelada, não é, às conquistas formais do neonaturalismo, do realismo, está desligada disso. Não é? Haja em vista, por exemplo, a discordância que ele tem em relação ao Machado de Assis, a quem ele pensa que deveria ter cobrado um pouco mais, não é? Em defesa da cor, não é? Que ele representava. Era um homem que não estava muito, segundo Lima Barreto, muito direcionado para essa luta que era a principal dele, né? Não tinha grande admiração. Então, são esses dois pontos que a gente pode, ao longo do debate, ir falando, né? Tá ótimo, obrigada. Luciana, a loucura na obra do Lima, ela está muito ligada aos deslocamentos, né? As perambulações dele pelas ruas do Rio, que também vão aparecer na obra. E você escreveu um livro que se chama O Passeador, em que há essas deambulações. Enfim, quem leu o livro vai se lembrar disso. Quem não leu, comprem depois. Os dois, aliás, vão autografar seus livros aqui ao lado. Mas eu queria te pedir, então, para se você pudesse ler um trecho e falar um pouco dessa questão do deslocamento e da loucura no Lima, que é, enfim, um dos seus temas. Né? Tá ótimo. Bom, antes de tudo, boa tarde. Queria agradecer muito o convite da Josélia Aguiar para estar aqui e dizer da alegria que estar numa flip que homenageia, reverencia Lima Barreto. Como a Rita disse, eu escrevi 2 livros, né, sobre o Lima, e o segundo é um romance chamado Passeador, que eu realmente escrevi, quer dizer, o primeiro foi um livro que eu escrevi a partir da análise do Diário do Hospício, e que era muito em cima de loucura e literatura, que é um tema realmente que me apaixona muito, porque eu escrevi antes um livro sobre Arthur Bispo do Rosário, então esse tema era um tema para mim muito visceral, e eu quis continuar esse tema com Lima Barreto, porque eu li o Diário do Hospício quando eu fazia pesquisa para o livro do Bispo, e foi uma coisa assim que me encantou, me apaixonou, esses escritos instintivos, fragmentados, né, que fazem parte do Diário do Hospício. A partir daí, eu quis escrever um romance sobre o Lima. Por quê? Primeiro, ele é esse personagem extraordinário que vocês estão conhecendo aí nessa flip. Quem não conhecia, quem já conhece está relendo, revendo, né? É uma figura extraordinária, é um personagem. Mas eu quis, mais especificamente, fazer um livro a partir do que eu acho que foi muito, assim, era o cerne da vida do Lima. Ele era, na verdade, um flaneur típico do tempo dele, né? Na melhor tradição de Baudelaire, né? Baudelaire falava do flaneur como um passeador especial, uma espécie de espírito independente, que flanava por uma cidade, podia estar no centro de uma cidade e ainda assim manter, justamente a partir dessa cidade, tecer considerações filosóficas, existenciais, históricas, né? Ter um distanciamento intelectual e uma profunda capacidade crítica em relação a tudo que essa cidade simboliza, né? Então eu quis colocar o meu personagem, que é o jovem Afonso, que é o jovem Afonso Henriques de Lima Barreto,
exatamente nesse papel, que foi um papel dele realmente, do passeador, né? E no centro de uma cidade aflitiva e em total metamorfose, que era o Rio de Janeiro dos primeiros anos do século XX, né? Para lembrar, o Rio de Janeiro passava, né? O meu romance se passa basicamente nos anos 1904, 1905, quando o prefeito Pereira Passos, né, botava a cidade abaixo, a cidade estava semi-destruída, e ele então tentava fazer uma Paris tropical, né? Era uma sociedade muito europeizada, então eu faço toda uma reconstituição da época, né? Eu acho que pelo livro dá para sentir bastante como era o ambiente da época, principalmente o ambiente literário, né? Porque eu diria que realmente no início do século XX nós tivemos no Rio de Janeiro e no Brasil, eu acho que uma das épocas de maior efervescência literária, onde o livro tinha um glamour, né? Era uma coisa muito, muito interligada, né? O livro, a vida literária, o livro e a cidade, né? O centro do Rio, a Rua do Ouvidor, onde tinha tantas livrarias, né? Livrarias francesas, a do Garnier. Então, isso tudo, esse passeador, o Afonso Lima Barreto, ele anda por essa cidade, anda por esse ambiente, né? E eu inventei, para acompanhá-lo nesses passeios, uma personagem feminina, que é a Sofia, né? Ela fica assim um pouco entre uma personagem concreta e uma musa assim meio fugidia, assim, é uma personagem meio flutuante, né? E acho que criei essa personagem porque sempre me impressionou muito que o universo do Lima fosse muito pouco habitado por mulheres, né? Não se tem notícia, segundo os biógrafos dele, de que ele tenha tido nenhuma noiva, né? Uma mulher, uma esposa. Era alguém que disse várias vezes na sua obra que ele se casou com a literatura, né? E tem um momento de um romance em que ele diz que o casamento é a negação da obra. Ele tinha muito medo também de casar, de ter que sustentar uma mulher, porque na época as mulheres realmente não trabalhavam, né? E de não ter tempo e dinheiro para fazer a obra dele, né? Então eu invento essa personagem Sofia, e é basicamente então essas andanças dele por esse Rio de Janeiro, né? Eu vou ler então um trechinho, como a Rita pediu. Quanto mais percorre essa cidade em fendas, devassada em seus avessos, mais Afonso amaldiçoa a reforma urbana. O Rio, pouco a pouco, se civiliza. Ele lê nos jornais, acompanha no cotidiano. Por isso flana, fiscaliza, zela pela dignidade da cidade que lhe cabe. E a cada passo percebe, cabe menos nessa cidade, mutante, colonizada. Para Afonso, essas andanças noturnas se prestam à despedida de um paralelepípedo que lhe serviu de rua, ou de uma janela onde uma bela jovem um dia se debruçou. A cada rua, ele se despede de fragmentos de um rio que vem abaixo. Vão-se os lençóis amarelados dos cortiços, os braços bem torneados das lavadeiras, o cheiro encardido dos operários. Vão-se os seus ruídos, suas proles, tantas misérias. O homem é um bufão a dançar sobre precipícios, repete Afonso algumas vezes, silencioso, para si mesmo, num esforço de lembrar as palavras exatas de Balzac, copiadas ontem mesmo em seu diário. É assim que ele tem se sentido nos últimos meses, meio burlesco, saltimbanco, a dançar pelo desassossego dos contornos extremos da cidade. Talvez não propriamente dance, apenas trepide. Seu corpo desobedece, hesita diante de obstáculos e desvios, se desequilibra entre desconstruções.
Em alguns anos, as calçadas vão se entretecer, novas construções se verticalizar, cimenta-se de vez a modernidade, mas a silhueta de Afonso caminhará para sempre trêmula. Obrigada. Obrigada, Luciana. E pegando um pouco essa ideia do rio que vem abaixo, né, normalmente há as menções aos defeitos do Lima Barreto, um dos defeitos, dos chamados defeitos, seria de que ele foi visto como um memorialista da vida republicana, como se isso o apequenasse, né? Como se ele tivesse sido apenas um registrador do seu tempo, o que não seria pouco, né? Mas, enfim, a própria Flip e eu ia dizer o auditório, mas essa igreja cheia, e lá fora também, comprovam o contrário, né? Que ele está aí e que as pessoas ainda leem o Lima. Isso talvez prove a atualidade dos assuntos tratados pelo Lima, né? A República dos Doutores, os privilégios, o mau uso do dinheiro público, o rio sendo destruído, num outro sentido, mas também uma resistência aí da sua escrita. O que vocês acham disso? Quer dizer, o Brasil que está igual, o Lima que é atual, o Lima que foi mais do que um registrador, ou as duas coisas, ou nada disso? Enfim, para vocês dois aí. Olha, eu acho que para além do enfoque da obra do Lima Barreto como registrador do tempo, né, e foram muitos os autores que registraram o cotidiano, foram muitos. Você pode ir eventualmente para o lado oposto ao do Lima Barreto, e tomando, por exemplo, João do Rio, né, que é um cronista excepcional da obra da vida carioca. Né. Ele que vivia ligado à burguesia portuguesa e tinha ali suas vantagens, não deixou de produzir não apenas reportagens, mas contos muito interessantes, né, sobre o cotidiano desse Rio de Janeiro. O que, digamos, extrema o Lima Barreto dos outros, né, é um tipo de vivência que atravessa a personalidade dele. Né? Atravessa a personalidade dele. Quando ele fala, por exemplo, da necessidade de libertar os que por si só não se arregimentam, não se unem, um dos grandes desgostos dele era esse, de perceber que a classe excluída, que os excluídos não se organizassem. Em vários momentos ele diz isso. Mas esse é um ponto. Quer dizer, o outro ponto, que esse marca mesmo, assim, digamos, é a particularidade maior do Lima Barreto, é que o sonho para ele, entre o agir e o escrever, há uma espécie de pré-consciência do fracasso. Isso é uma coisa curiosa, né? Uma espécie de pré-consciência do malogro, em que ele olha, por exemplo, ele pensa muitas vezes no olhar distante da classe dominada e que não vê diante de si nenhum futuro. É um dos poucos narradores que no tempo repercute nisso, pensa nisso. Quer dizer, e ele, num dado momento até, isso pode levar, como alguns críticos já apontaram, sobretudo no decênio de 40, um certo espiritualismo que a gente podia ver em duas direções. Por exemplo, no caso do Lima Barreto, né? De um lado, o que ele chama de literatura militante. Né? Literatura militante não tem esse sentido que a palavra hoje assume, não é? Da militância, do cotidiano, do espírito anarquista dele levado ao extremo. Em nenhum momento ele mostra isso.
A ideia de militância por Lima Barreto era uma espécie de que a literatura servisse para a união entre as pessoas. Com uma visão final curiosa. Ele fala no mistério da existência. Né? Numa forma de que a literatura pudesse harmonizar a vida dos homens. Esse é um dado muito interessante. Quer dizer, ela militaria em favor de uma ideia comum. Essa ideia comum, você vê em poucos literatos do período, poucos literatos, não é? Que não radicaliza para o confronto, por assim dizer, não é? Mas exige do escritor uma forma de apreensão da realidade que sublima o papel do homem no mundo, face ao mistério, face ao imponderável, face ao desconhecido. Quer dizer, então a gente, estudando Lima Barreto, de repente se vê frente a uma situação como essa. Né? É um homem profundamente espiritualizado, não é? Que, não obstante ferir todas essas coisas contrárias da situação dele, preconceito de cor, pobreza, não é? A vivência dele, não é? Que foi grande. O Monteiro Lobato tentou ser amigo dele, né? Chegou no Rio de Janeiro, foi buscar o Lima. Né? Mas quando chegou lá, ele estava no bar com os amigos. O Lobato podia ter pensado, né, a certa altura, falou, não, eu vou lá, pô. Se ele é um escritor, tá lá, eu posso ir também, posso tomar um trago lá e sair com ele. Seria o ideal. Mas ele volta e deixa o caso como se fosse assim, tanto que de passagem por São Paulo em direção a Mirassol, quando o Lima Barreto passou uns tempos lá com o Ranulfo Prata, não é? Ele tentou se encontrar com o Lobato e não teve êxito. O Lobato não voltou a se encontrar com ele depois de ter publicado o livro dele que foi premiado pela Academia, o Gonzaga de Sá. Não é? Quer dizer, ele tinha um dado que, ao mesmo tempo que era relevante do ponto de vista da crítica social, não é? Tinha esse outro aspecto, que era um aspecto maior, um aspecto, digamos, espiritual, não é? Que marca definitivamente a obra dele em relação aos outros militantes. Não é? E eu acho que são esses dois pontos, né, que a gente podia talvez falar um pouco do que levou a literatura militante, mas vamos deixando, vamos a conversando. gente fala daqui né? a pouquinho. Talvez fique melhor, talvez um outro momento, fica mais claro. Né? Tá bom? Vou voltar à literatura a gente militante volta depois. E aí, Luciana, mais do que um registrador do seu tempo, certamente, né? Sim. Eu acho que o Lima, na minha opinião bastante pessoal, né, ele foi o autor brasileiro que mais forçou os limites do que se podia dizer na sociedade brasileira, da época e ainda hoje. Né? Na época, o primeiro romance que o Lima escreveu, Recordações de Escrivão Isaías Caminha, ele colocou um protagonista pobre e negro saindo do interior para ir para o Rio de Janeiro. Depois, já tinha escrito, mas foi publicado postumamente, Clara dos Anjos, possivelmente o primeiro romance na literatura brasileira que coloca como protagonista uma mulher negra, né? Então eu acho que se aquela sociedade da Belle Époque tivesse ouvido Lima naquele primeiro momento, nós não estaríamos vivendo o horror que estamos vivendo hoje no Brasil. Porque ele gritou contra o racismo. Nós, então, não estaríamos hoje enfrentando milhares de negros, jovens negros que são assassinados hoje diariamente, não milhares diariamente, né, mas anualmente. Né? Nós não teríamos essas estatísticas tão tristes do nosso Brasil. A questão da corrupção, que é muito levantada na obra do Lima, dos pistolões, dos apadrinhamentos políticos, do poder político nas mesmas famílias sempre, né,
que é o que a gente vê até hoje na política, que é um dos nossos grandes problemas, né? Então, eu acho que nossos equívocos como nação teriam, no mínimo, melhorado um pouco se nós tivéssemos ouvido Lima Barreto lá no início do século XX. E agora, no século XXI, a gente tem que lidar com isso que a gente está vivendo, né? Então, só tem uma coisinha que eu ia falar que eu lembrei disso tudo, que eu sou muito ativa no Facebook, gosto muito das redes sociais exatamente para isso, né? Para a gente falar fora da literatura e poder falar de uma outra forma, né? E é o seguinte, eu acho que hoje, com o poder que as redes sociais têm, com os amigos que eu tenho, que eu leio, o alto nível de reflexão política, social, das mulheres, o neofeminismo, que está, assim, dando um show nas redes sociais, das defesas dos direitos humanos e dos negros, eu vou dizer uma coisa, hoje em dia somos todos Limas Barretos, e isso é muito bonito de se ver no Brasil de hoje. Talvez a gente até deva isso também a ele um pouquinho. Sim. Sim. E tem um outro aspecto que eu me lembrei agora também, que é o combate, né, Arnone, o bom combate do Lima aos artificialismos retóricos, né, ao falar empolado, a um falar que se associou no Brasil a esse falar bacharelesco. Isso também permanece no Brasil, né? Ainda temos exemplares do falar bacharelesco, não é? Eu acho que o grande bacharel hoje é o próprio Michel Temer. Uma figura cheia de timés, né, de vídeos verbos. Né? Michel Temer... Michel Temer precisaria levar uma daquelas enquadradas, né, que o Lima Barreto costuma dar aos bacharéis que compunham a Academia Brasileira de Letras no começo do século. Né? Porque ele é um tipo que, hoje, em pleno século XXI, né, ademais de outras coisas, né, recua, até do ponto de vista da linguagem, né, que a linguagem não é uma forma de comunicação para ele, mas é uma forma de expressão. E, como disse a colega, esse espírito é muito presente na obra do Lima Barreto. Né? E, além da crítica aos bacharéis, um dado fundamental também que a gente pode pensar para a compreensão da linguagem dele, né, é o total desinteresse no resultado puramente literário do livro. Né? Pensar a literatura naquele momento, né, o descompromisso é um descompromisso um pouco fora de tempo, né, um pouco antecipado demais, né, para aquela forma de escrever daquele momento. Então, num certo sentido, talvez o isolamento do Lima Barreto se dê muito mais pela ausência de expectativa, né, de alguém. Uma que era pobre, né, era um excluído, que não teve no seu tempo qualquer reconhecimento. Quer dizer, imagine, ele não viu as obras dele, o conjunto das obras dele. Só mais tarde isso foi publicado. Aqui, para um autor, certamente é uma coisa... não é interessante. Não dá de volta para ele todo o esforço que ele dedicou na vida para a construção dessa obra. Então, temos esses dois pontos, né, que eu acho que são presentes, né, e que nessa manhã a gente podia refletir. Né, pensar que, afinal, quando se escreve, qual é o compromisso que a gente tem? Qual o compromisso que a literatura representa para quem a ela se dedica? É puramente o interesse, a projeção? Não é? Ou é o cotidiano, como foi no caso do Lima Barreto, de escavando e atacando, mostrando uma realidade que a maioria não via, mas que ele antecipadamente revelava. Não é? Então, esse é o ponto fundamental, não é? Desse aspecto que você levantou. Não é? Você quer... Sim, não, tem uma coisa interessante sobre a linguagem do Lima Barreto, que é o seguinte, o Lima Barreto, ele escreveu do ponto de vista
dos excluídos, dos pobres e dos negros. Mas ele teve acesso à educação das classes dominantes, dos ricos e dos brancos, né? Graças a um grande esforço do pai dele e com a ajuda do padrinho, Visconde de Ouro Preto, que era um político muito influente no Império, Lima estudou em ótimos colégios particulares. Isso quer dizer que ele, sim, dominava totalmente a língua culta. E mesmo se ele tivesse algumas falhas gramaticais ou de ortografia, ele tinha uma sintaxe, uma formação de frases, um vocabulário. Ele criou um estilo tão original, tão direto, tão sem floreios, tão fora daquele rococó que se fazia na época, daquele rebuscamento, né? Então, essa linguagem sempre me faz lembrar uma história do Jean Genet, que é um autor francês que eu gosto muito, né? Vou dizer por quê. O Jean Genet ele foi um escritor, escreveu o Diário de um Ladrão, porque ele realmente foi um ladrão, né? Ele viveu preso anos e anos na França por causa disso. E ele escreveu pelo menos 5 romances quando ele estava preso na década de 1940. Ele escrevia sobre um mundo dito marginalizado, que era um mundo de prostitutas, travestis, bandidos, criminosos, mas ele escrevia com um francês super sofisticado, uma linguagem super poética. Às vezes também tinha uns errinhos gramaticais que a crítica apontava, mas era um francês como il faut, né? E aí um dia um jornalista faz uma entrevista com ele e pergunta para ele: mas vem cá, por que você escreve sobre o mundo marginalizado num francês tão perfeito? E a resposta dele é genial, ele diz assim: mas você queria que eu falasse com o meu inimigo numa linguagem popularesca, em gíria? Eu tinha que me dirigir ao meu torturador exatamente na linguagem dele. E eu acho que foi exatamente o que Lima fez. Ele usou a língua do dominador para falar em nome dos dominados. E eu acho que a gente sempre que pensa em literatura como resistência, a gente pensa no conteúdo da literatura. E, na verdade, o Lima usou também a linguagem como resistência. E eu acho que estava aí a grande genialidade dele. Bom, a Arnone, chegou aqui da plateia uma pergunta Pois que não. eu já ia fazer. Depois tem uma para a Luciana também, Claro, mas aí claro. eu vou fazer um pouquinho mais para frente. Bom, o Arnone, para quem não sabe, é um profundo conhecedor da obra do Sérgio Buarque de Holanda. Ele, inclusive, organizou para a Companhia das Letras 2 volumes, né, da crítica literária do sim, né? Sérgio, que saíram os 2, acho que em 96. 96, Mas há um episódio que ele narra num livro dele que saiu pela saudosa Kozak Naif, Palco e Letras. Trincheira, Palco e Letras, que é o episódio de um encontro dele com o Sérgio Buarque, em que o Sérgio Buarque narra o encontro dele, Sérgio, com o Lima. E que fala um pouquinho, de alguma maneira, o filme já tratou um pouquinho dessa relação, né? O Sérgio como enviado do Mário de Andrade. Se você pudesse falar um pouquinho disso aí, como foi esse encontro? Não, foi uma tentativa de divulgar, eu acho que ela já citou essa passagem da Claxon, né, que o Lima Barreto disse que era uma revista de automóvel americano, né? Que ele não entendia qual era a modernidade daquela revista. Não é? Mas o Sérgio vai ao Rio de Janeiro, na livraria Schettino, para entregar a ele, mandado pelos modernistas de São Paulo, a quem ele era ligado. Já tinha mudado para o Rio nessa altura. E mostra a revista para ele. E ele diz: isso aqui não, isso é uma revista. Qual é a novidade disso aqui? Isso é uma revista de automóveis americanos. Não era isso que eu queria saber? E aí eles saem da livraria, né? Sim. E o Sérgio vai seguindo com ele. Tem uma... Não lembro disso. Você que fala. Sim. Eu estou só reproduzindo. O Sérgio ainda... Ele vai com o Sérgio? Acho que ele vai um pouquinho, enfim. Mas... Bom,
me recordo disso. Não tem problema, está Eu registrado. sei do fato em si. Não é? Mas é que tinha admiração dele, dos modernistas, pelo Lima, né? Tinha uma tentativa de aproximação. Tinha e não Tinha tinha. e não tinha, né? Porque o É. Mário de Andrade ficou muito atacado com isso, né? Achar que Claxon era uma coisa de automóvel americano. Né? Mas o Mário realmente reconhecia. Muito de passagem ele fala, não é? De um autor na direção dos temas que nós estamos tratando aqui. Né? Na direção com a realidade, os percalços, né? Essa revelação de um Brasil escondido, né? Que surgia da obra do Lima Barreto. Mas, então, era uma tentativa de fazer um contato, né? Para ver se eventualmente o Lima Barreto aderia, né? Ao movimento de São Paulo, que acabou não acontecendo, infelizmente, do ponto de vista cronológico. Né? Hoje, nós, em certo sentido, a gente deve colocar o Lima Barreto mais ou menos na direção de grandes autores do modernismo, com esse mesmo sentido, digamos, revelador da sociedade. Né? Quer dizer, eu acho que esse é o ponto importante. E esse encontro foi em 22, né? 22. O ano da 22. semana, e também o ano de morte do Lima. Né? Então, um ano exato, bastante morre em emblemático. novembro, não? E no momento desse encontro, pelo que você narra, o Lima já né, numa situação bastante complicada de saúde, e aí vou pedir para a Luciana falar um pouquinho sobre a questão da literatura da urgência no Lima e como que isso se relaciona com o Cemitério dos Vivos, mesmo do Diário de um Hospício, a questão da loucura. Enfim, eu ia te perguntar do Bispo do Rosário, né, a pesquisa da Luciana sobre o Lima começa com uma pesquisa sobre o bispo, você falou um pouquinho disso também, mas sobretudo pensar nessa morte precoce do Lima, enfim, falar um pouquinho aí sobre a sua pesquisa. Então, fui criando, né, assim, devagarzinho, enquanto eu lia a obra do Lima, basicamente o Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos, né. Acho que é bom explicar um pouquinho. O Diário do Hospício são anotações que ele fez durante a segunda internação dele no hospício, no Hospital Nacional dos Alienados, em 1919 e 1920. Ele ficou internado durante 40 dias, né? E somente nessa segunda internação ele quis escrever e ler na biblioteca do hospício. Então, esse termo, literatura da urgência, me veio porque eu comecei a notar que eram escritos assim muito instintivos, eram escritos muito fragmentados, muito heterogêneos, e que você ficava meio perdido, assim, até mesmo para tentar analisar ou para tentar encaixar, né? E então eu criei esse termo para designar, né? Porque na verdade vai muito além de um diário íntimo, e era meio para designar o que eu chamo de uma narrativa limite, para dar conta de uma situação limite. E essa situação limite, é claro, era a internação dele no hospício, à força, levado pela polícia, né? Lima entrou imagina que o Lima entrou no hospício na seção de indigentes. Isso em 1919, 1920. Ele morreu em 22. Ele já tinha escrito praticamente a obra dele inteira. Ele já tinha escrito os romances que entrariam para a história da literatura brasileira. O mais conhecido, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, num só dia, ele passou de escritor, mesmo que, né, fosse um pouco excluidinho ali pela crítica, que faziam os muxoxos para ele, mas ele era, obviamente, alguém bem conhecido na sociedade e pela intelectualidade da época. Então, de escritor, ele passa a paciente psiquiátrico anônimo, com o corpo detido, vigiado e desapropriado pelo Estado, né? Aliás, Estado que ele tanto combatia e denunciava, né? Então, a ideia da urgência foi essa, mas lendo a obra toda do Lima, eu comecei a notar que realmente ele, a vida inteira, ele viveu e escreveu de urgência em urgência, né?
essa questão visceral dele, a questão da loucura. Então, qual era o diagnóstico do Lima, né? O Lima era alcoólatra e hoje em dia a medicina, inclusive, tem um termo mais chique, mais para designar isso, ele chegava àquele estágio máximo do alcoolismo, que são os delírios alcoólicos. E aí são delírios como os delírios psicóticos. É exatamente a mesma coisa. São delírios auditivos e delírios audiovisuais. Então, ele chegava nesse ponto que ele chama de psicose alcoólica. Aí, o que acontecia? 2 dias depois de internado, passado o efeito da bebida, ele era um homem lúcido, do jeito que ele era, porque se tinha uma coisa que o Lima era lúcido, né? Num hospício rodeado por pacientes, alguns com casos bastante complicados de psicose, né? E aí, para não se deixar, né, esmagar por essa situação, ele começa a escrever, primeiro para reclamar, primeiro dentro dessa ideia bem do diário íntimo mesmo, né? O diário sempre, quando a gente vê assim diário, tem muito um tom assim choroso, melancólico, né? Com ele não era diferente. Depois não. Depois ele começa a fazer uma crônica do hospício, uma crônica dos pacientes, com aquele humor dele, é muito interessante, é muito engraçado também. E ele também faz uma coisa muito diferente, muito interessante, que é que ele... Eu vou ter que parar um pouquinho para beber uma água. A gente espera. Ele começa a fazer uma crítica da psiquiatria, dos psiquiatras, no domínio mesmo da psiquiatria da época, que era o poder total. Então, mais uma vez, ele falava do dominador no próprio domínio, né, do dominado, né? Porque na época, quem entrava como indigente não podia sair se não tivesse alta. Ele dependia diretamente do psiquiatra, né, para sair do hospício. E mesmo assim, ele continuou a escrever, e é realmente uma escrita, assim, ele falava das questões mais ontológicas, as mais mundanas, né? E aí, a partir disso tudo, e eu acho que realmente uma das grandes funções do diário para ele era essa, ele escreveu o romance chamado Cemitério dos Vivos, né, que é um romance inacabado, ficou inacabado, mas que tem alguns pequenos trechos que são idênticos aos do diário, né, e que aí ele faz realmente uma coisa bem autoficcional, né. Para lembrar, talvez, o que o biógrafo dele, Francisco de Assis Barbosa, mostra, né, que ele tinha uma vida meticulosamente dividida, né? Passava 6 meses na rua, na pior discordância de tudo, sem horário, bebendo, não sabendo de dormir. Né? Ou seja, você falou do Baudelaire aí, né? Quer dizer, sabe lá até quando esse tipo de disposição para a experiência subterrânea da vida não enriqueceu a obra dele, né? Em 6 meses ele se concentrava em casa. Uma coisa curiosa também é que ele escrevia contiguamente, quer dizer, o pai dele ficava ao lado ali, o pai dele sofria, estava com problemas mentais, né? Inclusive morreu um dia depois dele. Mas então era difícil para produzir a obra, porque trabalhar com o pai vociferando, blasfemando, né, ao lado, né, e ele tinha esse compromisso com ele mesmo. Uma coisa muito curiosa, né? 6 meses ele trabalhava, os outros 6 meses, que é a experiência que valia. O que era melhor para ele, eu não tenho um registro pelo menos de ter lido alguma coisa, o que ele gostava mais, né? Se ficar na rua ou na literatura. Mas a gente sabe que ele disse que se casou com a literatura, né? Quer dizer, ele esperava tudo, que ela desse tudo para ele. Então, certamente, ele gostava mais da literatura. Mas também não repudiava uma boa cachaça. Né? Ou seja, esse é o problema. Ele estaria muito bem em Paraty estaria durante muito bem em Paraty. né? A Barreto aqui em Paraty,
Menos aqui na igreja, aqui ele não viria. Não, aqui na igreja Aqui ele acho que não. viria. Aqui na igreja, nós. Deve Ele estar tá lá fora. deve estar nos xingando. Falando aqui. Estaria nos esperando lá fora. Luciana, chegou um comentário, na verdade, aqui da plateia, pedindo, já que a gente falou do Francisco de Assis Barbosa, pedindo Sim. você comentar um episódio sobre Nicolau Shevchenko, da banca, alguma coisa assim? É possível? Sobre a banca do Nicolau Shevchenko, que teve que chamar o Francisco de Assis Barbosa? Não, não entendi a pergunta. Não? Hã? Bom, não tem esse episódio. Não, é que eu não sei, uma pergunta não é minha. Não. Então não tem problema, a gente passa para mim. Que aí eu sei que... bom, aí tem as críticas que se costumam fazer ao Lima, voltando, né, de alguma maneira é engraçado como é possível falar do Lima a partir das críticas que se fizeram a ele. São de que ele seria, então, um escritor menor, né, descuidado com a linguagem, isso que, de alguma maneira, vocês já falaram. E com uma coincidência não desejável entre biografia e textos ficcionais. E é curioso, ontem houve uma mesa aqui com os Fuchs sobre autoficção, e, afinal, a escrita de si, que eu sei que é um tema seu também, é um defeito ou pode ser uma virtude, né? O Arnone, na autobiografia literária, se vale muito, por exemplo, do diário íntimo. Né? Ele diz assim, cito, tem muito mais teoria e crítica literária ali do que em toda a crítica que o circunda e o exclui, que circunda o Lima e o exclui. E você se valeu também do Diário do Hospício, enfim, de registros que são registros íntimos, pessoais, e claro que o diário tem sempre um... como é essa questão? Isso é um defeito, escrever sobre si? Hoje em dia, isso, né, a mesa com 2 escritores contemporâneos mostrou o contrário. O que vocês teriam a dizer sobre isso, em especial, Luciana? O Lima, todo mundo que já leu sabe, ele não fazia nenhuma questão de esconder as questões mais íntimas dele em tudo que ele escrevia, absolutamente tudo. Só que, na ficção, isso sempre foi um certo tabu. Na história da literatura como um todo, mas na época dele, a crítica era muito feroz em relação a isso. Todas as críticas mais contundentes ao trabalho do Lima, falava, inclusive alguns críticos se repetem nisso, que ele não sabia separar vida e obra, ou vida e arte com A maiúsculo, né? Ou literatura com L maiúsculo. Existia essa linha bem traçada, nítida, né? Depois disso, veio Proust, veio Henry Miller, vieram tantos autores que cruzaram essa fronteira e fizeram seus caminhos e foram bem aceitos, né? Então, assim, no caso do Lima, eu acho que é muito... Ele praticava o que eu hoje em dia chamo de narcisismo útil, né? Porque a autoficção, ela é muito vista como narcisista e com um peso um pouco negativo do que seria esse narcisismo. Mas existe, para quem faz uma literatura como a do Lima, em outros casos, a gente pode também, eu acho, que citar, eu acho que existe uma coincidência da questão individual íntima com uma questão nacional muito importante. Então, ao mesmo tempo que o Lima falava desse eu dele, que era realmente um eu tão pleno de urgências, ele conseguia, porque ele falava de um eu pleno de urgências que era negro, pobre, que lidava com preconceitos de todo tipo o tempo todo, e ao mesmo tempo ele falava de um contingente de pessoas no Brasil que viviam as mesmas questões. Então, é o que eu brinco dizendo que é um narcisismo útil, porque é muito, eu acho, redutor, né? Você não vê a qualidade do que ele escrevia apenas porque as pessoas sabiam que ele realmente era pobre, negro e colocava isso num protagonista negro. Não faz o menor sentido você jogar todo o resto fora só porque a vida e obra estavam ali um pouco, né, juntas, né?
Então, eu acho interessante ver como ele, mais uma vez, né, eu atribuo ao Lima mais uma ousadia entre tantas, que é a de ser o pioneiro da autoficção no Brasil. Né? A autoficção vem de um termo, autofiction, inventado pelo escritor francês e também teórico da literatura, Serge Bogowski, nos anos 70. Ele criou esse termo para falar do próprio livro dele, que era realmente uma mistura de autobiografia com ficção. E ele tentava justamente, era tanto tabu, que ele próprio, teórico literário, quando foi lançar o livro dele, queria explicar que aquilo era uma mistura, meio para dizer para a crítica, olha, eu vou falar um pouco de mim, não acho estranho não e tal. E ele então criou isso, e eu realmente acho que o Lima foi o pioneiro nisso, e que hoje em dia virou uma moda, né? É um dos grandes modismos. É claro que a autoficção sempre existiu, só que a palavra autoficção ela acabou ganhando uma importância maior, mas é claro que esse tipo de mistura sempre ocorreu na literatura, né, com um ou outro nome, romance autobiográfico e várias nuances. Mas eu vou contar só um detalhezinho que eu acho muito legal, que é o seguinte: o romance do Lima que eu mais gosto, né, que eu acho que é o romance mais bem acabado, mais bem escrito, mais tudo, talvez eu choque um pouco, não é o Policarpo Quaresma, é o Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. É um romance extremamente moderno, onde ele rompe com várias coisas, com o típico romanção do século XIX, à la Balzac, onde ele não quer saber de trama, de conflito, é o Gonzaga de Sá, o personagem, com o narrador Augusto. Eles andam pela cidade do Rio de Janeiro e comentam sobre tudo. Né? Isso é o livro e para variar, né, super consistente em termos de ideias, mas no cerne do romance estão as ideias. Né? E tem uma carta que o Lima escreve para o amigo dele, o Antônio Noronha dos Santos, que foi um grande amigo do Lima, e que ele dá esse livro para o Noronha revisar. E nessa carta ele diz assim, então você revisa e tal, e onde estiver escrito Afonso, você risca que eu quero tirar. Ele escreveu realmente o M.J. Gonzaga de Sá com o nome dele como personagem, né? E depois ele tirou como narrador, né? E depois ele tirou e trocou pelo Augusto, né? Então isso mostra que ele foi totalmente vanguardista. Se ele tivesse deixado esse nome, ele teria sido da vanguarda, da vanguarda, da vanguarda. Porque pouquíssimos autores, mesmo de autoficção, têm a coragem até hoje de dar o seu próprio nome ao seu personagem e narrador. E isso, na França, né, na teoria literária francesa da autoficção, é hoje a condição sine qua non de se dizer que aquilo é uma autoficção. Se o autor não deixa o nome, não é uma autoficção. Está ótimo. Bom, chegou a pergunta reformulada, e aí é ótimo porque tem a ver com alguma coisa que eu também perguntaria ao Arnone. Então, vou dirigir a pergunta que veio para você, mas na sequência eu vou pedir ao Arnone para complementar com a experiência dele. Na verdade, a história se refere a uma menção que você teria feito, ao fato de que o Nicolau Sevchenko, professor da História, já falecido professor da História da USP, achava que não seria aprovado com uma tese sobre Lima Barreto, e que, para isso, ele precisou chamar o Francisco de Assis Barbosa para a banca ou corria o risco de ter o trabalho recusado. Isso diz muito do ineditismo, de uma coragem, uma trajetória de muitos pesquisadores, o Arnone inclusive, de trilharem aí uma pesquisa sobre Lima Barreto quando ele não era exatamente um autor canônico. Então, eu pediria também ao Arnone para falar um pouco da trajetória dele, dessa escolha corajosa de eleger o Lima Barreto como seu objeto de pesquisa e, já que a gente já está se aproximando do fim, pedir uma pausa, mas acho que todos vão entender que é uma pausa que não é uma pausa, para que você falasse um pouquinho do professor Antônio Cândido,
morto em 12 de maio deste ano, que nos deixou órfãos todos, e que, enfim, maior crítico literário brasileiro, e que, apesar de ter ido com uma idade bastante avançada, é fundamental para a gente entender a literatura brasileira no país. Então, queria também que você falasse por que você já disse que deve ao Antônio Cândido uma aproximação mais acurada ali com o período do pré-modernismo, né, com os seminários no início dos anos 70, quando você começou seu mestrado. Então, eu vou pedir para a Luciana falar um pouquinho antes, se ela quiser. Não? Então, então vamos, Arnone, a você e a sua experiência aí como um dos pioneiros do objeto de estudo, e depois falar um pouquinho do professor Antônio Cândido. Bom, o interesse pela obra do Lima Barreto veio pelo que ela acabou de anunciar, não é? Quer dizer, o objetivo maior naquele tempo era buscar a arte com A maiúsculo. O Lima Barreto sempre a buscou pelo A minúsculo, quer dizer, era ele que fazia, não eram os outros que apresentavam os modelos, né? Isso me chamou muito a atenção, quer dizer, eu achei que era possível compreender a obra dele sem ter compreendido desde o início, não é? Porque ele tinha tudo para ser um escritor radical. Isso é uma coisa muito interessante. Quer dizer, se ele radicaliza o ponto de vista social, se ele enfoca com mais espessura, digamos assim, esse ponto de vista social, ele teria ido muito mais longe do que os modernistas foram depois. Mas ele tem essa mediação com, sabe, de olhar o destino humano, o mistério humano, o aperfeiçoamento, o entendimento entre os homens, não é? Quer dizer, isso deixou fez um pouco que a obra dele se espiritualizasse um tanto demais a partir da própria natureza da linguagem dele, dos temas que ele usa, né? Então esse era um ponto que me atraía, queria saber, não é? Queria saber por quê, não é? E discuti muito com o grande Chico de Assis Barbosa, nas poucas vezes que eu ia ao Rio, não é? Um homem que revelou muito. A biografia dele abriu caminho para biografias importantes. Uma como está, Lili Schwartz fez um livro fascinante sobre ele, né? Quer dizer, completou bastante aquele... Quer dizer, como o Chico abriu caminhos que estavam ali e que um livro como a da Lili acabou aprofundando em dimensões outras, né? Que para os estudiosos da obra do Lima Barreto, os jovens, né? Dão digamos, uma retaguarda, né, de temas, de enfoques, de combinações, né, que são inesgotáveis. Quer dizer, isso, do ponto de vista da história literária, não apenas consagra um escritor, né, mas reafirma digamos, o nível de influência, né, das suas concepções sobre as gerações futuras. Então, é um momento importante, que o Lima Barreto está vivendo um momento de revigoramento, não é? Por todas as razões apontadas aqui pela Luciana, não é? Sobre essa presença crítica dele. Agora, em relação ao Antônio Cândido, eu me lembro que, na época de tese, eu propus para ele, né? Sempre a gente faz os cursos, naquele tempo eram mais longos, quer dizer, tem mestrado com ele eram 5 anos, doutorado mais 5, ficava 10 anos. Eu saí da USP em 1970, quando eu terminei o curso, e o pós-doutorado e o doutorado eu defendi em 80, quer dizer, em junho de 80. Quer dizer, a gente ficava ali trabalhando, não? Me lembro que o Antônio Cândido me disse, eu não conheço bem a obra do Lima Barreto, mas eu vou estudar. Eu falei, pô, eu vou estudar. Bom, dali um tempo, eu apresentei o trabalho para ele, não? Ele aprovou, gostou muito e tal, me fez algumas sugestões, dizendo que a militância política dele era muito fina e que era preciso, digamos, delinear bem, não é? Que isso daria para o futuro trabalhos para a gente mesmo que estudar o Lima Barreto bastante completos, não é? Então foi um momento de grande realização pessoal, ao terminar o Lima Barreto Crítica à Crise, não é? Que eu vi que foi um livro que abriu caminhos, não é?
e hoje já bastante antigo, mas com trabalhos de colegas, Beatriz Rezende está aí, outros colegas que levaram o tema para muito além. Não é? Qual era a outra pergunta que Acho que ficou? você respondeu. Era sobre o professor Antônio Cândido e sobre essa escolha corajosa de eleger como objeto Naquele o tempo, Lima naquela época. eu me lembro, que na USP, me lembro, que eu não me lembro de ter havido tese antes. E a Barreto não era um nome naquela altura, para ser estudado, não. Assim como o João do Rio também, não era um jornalista, uma coisa assim. Não é? Hoje tem vários trabalhos, vários estudos, então eram outros tempos. Né? A gente pensa que não fica velho, mas fica. O tempo passou, já mudou tudo. Não? Então, digamos, para melhor. Para não é? melhor. É isso, eu acho que é. E do grupo dos seminários, você disse que acho que só você, salvo engano, sim, todo mundo foi... porque a ideia, trilhou exatamente, outros rumos. isso é bom lembrar, porque a ideia do Antônio Cândido era distribuir para todos os nossos colegas de geração, que faziam o curso dele. Posso citar alguns, como José Miguel Wisnik, como João Luiz Lafetá, falecido, não é? Como Jorge Schwartz, não é? E outros, não é? Que a gente fizesse um estudo. O Antônio Cândido ia pedir para a FAPESP uma verba muito grande para, digamos, isso o quê? Em 70, 71, não é? Para aprofundar a pesquisa do pré-modernismo, que ele achava que o Bose tinha levantado num livro e que merecia recuperar todos os escritores que ficaram, não eventualmente à margem, mas que não foram tratados, porque não era possível numa monografia de história literária esgotar esse assunto. Então, vocês peguem cada um autor. Tal. Eu me lembro, isso era o século XIX, a literatura de fins do XIX. Ninguém quis. Ele tentou passar os temas, ninguém quis. Né? Eu acabei ficando. Ele falou, então, já que você ficou, vai fazendo ao longo da sua vida, aí você vai fazendo um estudo de cada vez. Eu falei, pô, aqui não é? Mas tentei fazer na medida do possível. Não é? E deu certo. E não me arrependo, porque quanta coisa para aprender, quanta coisa para levantar, haja vista os temas que foram postos em discussão na manhã de hoje. Né? Acho que é isso. Obrigada. Bom, antes que a Josélia mande tocar os sinos da igreja para expulsar a gente daqui, eu vou fazer uma última pergunta para vocês dois, começando pela Luciana. E eu vou pedir só para que vocês... Acho que a gente está quase estourando. Então, para vocês serem breves. E eu acho que vocês poderiam gastar horas falando disso, mas vou pedir para vocês serem breves. Uma pergunta tola. Por que se lia, por que se lê e por que se deve continuar a ler Lima Barreto? Luciana. Olha, para resumir, é tudo que eu falei aqui já e que ele falou. Então, acho que por todas essas questões, mas para voltar um pouco ao início de tudo que eu falei, né, sobre o Brasil, eu acho que é para que a gente tente melhorar um pouco, né, o nosso Brasil, que está realmente numa situação, nesse momento, bastante cheia de conflitos e acho que estamos muito perdidos, né? Então, ler ou reler o Lima nesse momento é importantíssimo. E só mais uma coisinha, antes que eu esqueça, que eu não destaquei em nenhum momento e que é importantíssimo, é que tudo que o Lima falava tinha um tipo de humor também que é muito raro na literatura brasileira também, né? Esse tipo de humor direto, rasgado, sarcástico, né? Então, por exemplo, para preparar isso aqui tudo, eu que já lancei outro romance depois do Passeador, né, que já estou um pouquinho distante, estava um pouquinho distante do Lima Barreto nesse momento, eu fui reler a obra. E a gente não ri, não, a gente gargalha lendo Lima Barreto, né? Então, além de conhecer profundamente a história do Brasil, a gente se diverte muito. Arnone. Não, acho que não há o que acrescentar muito. Não? É isso mesmo. Não? Lembrar apenas que o Lima Barreto
tinha uma certa amargura de ser irônico. Né? Não se pode pensar a ironia nele fora da amargura, quer dizer, é uma ironia doída. Não é? A gente pode gargalhar às vezes, e é verdade. Né? Sim, mas é uma coisa muito amarga, muito difícil, não é? Para ele mesmo. Não é? Trágico, né? É trágico, Trágico. é um riso trágico, é a palavra. Não é? Trágico. Quer dizer, esse espírito, nós hoje, a situação ficou... Havia bacharéis, mas hoje, por exemplo, você tem um Linha Barreto para 200 Coelho Netos, quer dizer, é muita coisa. Aumentou muito, a proporção aumentou muito, não só na literatura, no geral. Não? Há um jargão político, obrigado. Há um jargão político que parece que não é voltado para nós. Né? Os políticos falam como se fosse sabe, é um código entre eles em Brasília. Quer dizer, a gente está fora disso. Quer dizer, eu imagino o desespero de um autor como Linha Barreto, Nossa. nesse momento. Não? Nesse momento. Machado de Assis que não faria, não? Meu Deus do céu. Quer dizer, parece que o passado está muito além, mas muito além do alcance dessa gente. Não há nenhuma relação de consciência entre o que se pensou no Brasil daquele tempo e o Brasil atual. Parece que alguém passou uma borracha no Brasil e de repente ele foi invadido por um bando de não sei do quê, não é? Que faz o que quer, não é? Faz o que quer, a gente não... Então eu me desculpo perante vocês, mas foi um prazer, não é? Levantar essas questões aqui sobre um escritor que, se não teve méritos do ponto de vista da correção literária, não é? Foi um dos que mais elevaram, não é? A função da literatura nesse país. Quer dizer, nunca a literatura foi levada tão longe, né, nas suas expectativas. A tal ponto que já, quantos anos? Desde 22 para cá, nós estamos falando dele com muito otimismo, não é? Com muita realização e, pessoalmente, com muita felicidade. E com carinho. Com carinho, com carinho. Parece que a gente precisa voltar a ver, não é? E descobrir. Não é? Sim. Bom, é isso. Obrigado. Bom, muito obrigada. Agradeço a Luciano Hidalgo, ao Antônio Armani Prado. Eles autografarão agora. Pena interromper a conversa, mas é a hora. Obrigada a todos vocês. Obrigado. Obrigada.